Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Capítulo 4. Ingressando na carne. Quem estivesse próximo de onde se encontravam os ceareiros do bem, observaria nitidamente os dois grandes rios, como braços da natureza, a protegerem o Império Babilônico, o Tigre e o Eufrates, conduzindo certamente para o Golfo Pérsico as imundícies psíquicas que assimilavam ao passarem pela grande metrópole, ao se estenderem no mar Arábico, diluíam os fluidos pesados pela ação química das águas salgadas. A Palestina, pela sua localização, favorecia o comércio, a lavoura, o artesanato, sendo este de grande proveito para os habitantes da região. Também a pesca assegurava, de certa maneira, a sustentação de alimentos enriquecidos no iodo e no fósforo, elementos escassos em lugares montanhosos. As águas do Rio Jordão, como um risco cortando a Palestina, serviam de bênçãos para o solo, fertilizando-o na sua trajetória, alimentavam muitas cidades, levando o conforto e a paz a milhares de criaturas, sendo absorvidas por fim pelo Mar Morto. Jerusalém era um centro de força da região, intercruzavam-na muitas estradas importantes pelo grande conglomerado de pessoas, e ao seu lado estava Belém, que as profecias marcavam para o nascimento do Messias. E Nazaré ficava um pouco distante, o que confundiria os espíritos malfeitores que desejavam perturbar a grande missão do bem na terra. Os ceareiros, depois da oração que marcou mais uma vitória do amor, partiram para Jerusalém, onde deveriam fazer algo em favor da limpeza do ambiente, dar começo à grande higienização que seria ser realizada na atmosfera desta cidade mística. Ali, as sinagogas criaram, de certa forma, o respeito ao Deus Todo-Poderoso. Pela crença, era considerada a terra prometida. Não obstante, era lá que legiões de espíritos do mal estavam acampados para destruírem o bem que deveria, em nome da verdade, ser restabelecido de forma a se fortificar no coração dos homens. Os sacerdotes falavam em todas as oportunidades da vinda do Messias, anunciada por todos os homens de fé. No ar de Jerusalém pairava alguma coisa diferente, uma esperança para todas as nações, e os judeus regalavam-se com essa notícia auspiciosa pelo fato de que seria judeu o anunciado Rei dos Reis. Os ceareiros assomavam-se suavemente aos céus da grande cidade, registrando e catalogando fatos e situações, visitando casas e inspirando pessoas para a grande alegria, a de ouvir a voz de Deus pela boca do Messias. Jerusalém foi tomada de surpresa, compartilhada até mesmo pelos guias das residências e das pessoas. Era uma verdadeira festa espiritual nas ruas e nas casas. Os espíritos que chegaram com Sofia e Isaías eram como que uma legião de luzes pelas bênçãos dos céus. A palavra de Moisés na cidade sagrada era oficial. Todas as sinagogas cantavam louvores ao grande legislador hebreu. Os 10 mandamentos eram recitados todos os dias, até pelas crianças.
Cada lar recebia um pergaminho com as anotações necessárias dos profetas, e principalmente pelo profeta Isaías, sobre a vinda do Messias. E os ceareiros aproveitavam esse ambiente para novas inspirações acerca da chegada do grande pastor que comanda todo o rebanho de Deus. O ambiente espiritual estava favorável ao trabalho dos espíritos encarregados de promover a limpeza psicofísica da grande Jerusalém. Entretanto, mesmo com um ambiente espiritual melhor do que o da Babilônia, encontravam-se grupos e mais grupos de espíritos inferiores instalados na periferia da metrópole, já desenvolvendo trabalhos para desvirtuarem a fala dos profetas e principalmente negando o verdadeiro Messias, que iria chegar em breve tempo a Belém de Judá. Os judeus, apegados à letra, iriam compreender que o grande prometido deveria chegar de forma diferente da qual veio. Deveria descer dos céus em nave toda iluminada de estrelas, na riqueza do ouro e sob o fulgor de pedras preciosas, tendo nas mãos o chicote e a espada, para implantar a, abre aspas, justiça perfeita, fecha aspas, na terra. E Jerusalém seria a capital do mundo, de onde ele iria comandar todas as nações da terra. Ele seria, na concepção dos judeus, principalmente dos sacerdotes, o maior dos conquistadores, cujo poder viria diretamente de Deus, colocando-os como a raça mais bem situada do planeta e as outras como subalternas, e ainda assim havendo a escravidão por misericórdia. Faltavam em quase todos os rabinos da Palestina a sensibilidade apurada e o raciocínio interligado ao coração, onde é gerado o amor, para deduzirem que as coisas de Deus não poderiam obedecer às leis humanas, aos preconceitos da raça ou ao determinismo da política religiosa, onde o egoísmo é fascinado pela posição do orgulho. Verdadeiramente, o Cristo era esperado pelo anúncio dos grandes profetas. No entanto, a conduta do Messias seria pouco percebida por quase todos os homens. As mentes humanas, mesmo as mais lúcidas quanto às leis de Deus, estavam condicionadas às agressões, à violência e à força. Ainda não poderiam entender a força do amor e da caridade. Temos que respeitar a raça judaica pela sua firmeza de princípios, pela sua tenacidade e coragem. Entretanto, os judeus passaram dos limites determinados pela crença, de modo a não aceitarem os novos valores que o próprio progresso nos daria com a presença de Jesus Cristo. Abre aspas. Eu não vim destruir a lei, fecha aspas. Ele diria mais tarde, abre aspas, mas dar-lhe cumprimento, fecha aspas. Pararam no tempo aqueles que esperavam um Messias aguerrido, ostentando poder nos moldes pretendidos pelos homens. Quando ele veio, muitos não o reconheceram. O Egito estava atento à Palestina na pretensão de que poderia ser área do seu domínio. Roma estava sendo uma erva que medrava em muitos países e desejava crescer mais. A fome do poder e do ouro era, pois, insaciável, como foi em todas as épocas. Todavia,
Medir forças com o mais forte é perigoso, e como há homens obsidiados pelo poder e pelo ouro, igualmente há espíritos desencarnados com a mesma obsessão, porque são os mesmos que perderam os corpos sem perderem os anseios. Mênfis era o lugar onde se encontravam mais espíritos endurecidos na parte dos sentimentos. Ali se postavam verdadeiros sábios em se falando da ciência, no entanto, petrificados em relação ao amor. E assim, no Antigo Egito, formaram-se grupos espirituais sob a direção de poderosas entidades das trevas, para que o país dos faraós dominasse toda a terra, confiando dessa maneira nos deuses que adoravam. Muitas nações pensavam do mesmo modo num nacionalismo extravagante e obsessivo que destruiria os melhores princípios de fraternidade universal. Assim, esses espíritos inferiores pelos sentimentos deslocaram-se do Egito para Jerusalém. Um dos grupos era tão grande que parecia a mudança de um enxame. Era como se uma nuvem negra baixasse nas terras que iriam receber o mestre dos mestres. Eles não acharam conveniente ficar diretamente em Jerusalém para não serem percebidos pelos agentes da luz, os guias espirituais da cidade, e logo se deslocaram, dividindo-se em 2 grupos, um ficando em Hebrom de Judá e outro em Jope, e disfarçadamente estavam como sendo visitantes daquele porto marítimo. Entretanto, Jerusalém era o ponto a que todos visavam. Pelo que podemos ver por esse relato, notamos como se encontrava a terra, a quantidade de espíritos malfeitores, arraigados ao chão do mundo terreno, em plena atividade do mal, faz esmorecer mesmo aos mais afoitos no bem, porém os filhos da luz, aqueles que já possuem a fé no coração, confiam em Deus e sabem que somente o amor salva todas as criaturas do carrasco impenitente da ignorância. O Evangelho é o socorro fluente dos céus para a humanidade. O que ele não conseguir pelo amor, a destruição pelas guerras, deverá provocar, como já o fez várias vezes. Os ceareiros localizaram os 2 grupos de espíritos malfeitores em Jope e Hebrom de Judá e começaram a trabalhar para desativar aqueles grupos de infelizes que, com certeza, ainda não conheciam a verdade espiritual, vivendo da herança de um passado distante, onde o domínio pela força era a solução. Existia um solar abandonado nas cercanias de Jope, infestado por morcegos, onde aranhas negras se espalhavam por todas as dependências, dando um aspecto lúgubre na expressão antes linda da construção. Traves de madeira de lei sustentavam o primeiro andar, e uma visão para o mar era o encanto do antigo casarão. Alguns dos seus primeiros donos desencarnados foram expulsos pelo esquadrão do terrorismo que chegara. Mas os ceareiros já sabiam de tudo e estavam se preparando para a limpeza do ambiente. Sofia e Isaías, reunindo-se com os seus companheiros em uma das sinagogas de Jerusalém, buscaram em Deus o amparo para o labor de ajudar, reiniciando o trabalho de limpeza para a vinda daquele que deveria ser o seu filho do coração. Iniciada a reunião,
Sofia ajoelhou-se no centro do grande salão, onde estava a estrela de Davi, o símbolo de garantia dos judeus, e passou à súplica de confiança em comovida simplicidade. Grande força do universo, agradecemos de coração a oportunidade de trabalho que nos é oferecida e pedimos as vossas bênçãos de coragem e, sobretudo, de amor para com aqueles que desconhecem o bem e se fazem esquecidos da fraternidade. Já fizemos o trabalho de reconhecimento, sabemos bem sobre que terras vamos pisar. Estamos conscientes dos grupos de serpentes em que devemos atuar para dispersá-los, para que compreendam o caminho do bem. E não ignoramos a pressão de que vamos ser vítimas pelo ambiente de ideias malfazejas. Se o mal está organizado na terra, falta, pois, a luz ser anunciada e vivida por alguns que se encontrem vestidos de carne, a fim de dar-se início à grande transformação. Faça-se a vossa vontade e não a nossa. Cumpra-se a vossa determinação e não o que desejamos fazer. Que o vosso amor seja a nossa inspiração para sempre. Sofia se encontrava no meio do salão, qual uma estrela, irradiando-se para todos os lados, enriquecendo o ambiente já bem ornamentado pela paz e pela esperança. Recendia um perfume por todos os lados, e nesse momento passaram pelo teto da casa, sem que esse servisse de empecilho, 3 entidades do Senhor, vestidos de claridades indescritíveis. A assembleia de almas renovadas no bem, ao presenciar aquele espetáculo emocionante, não pôde conter os impulsos de manifestar a alegria, e as almas se irradiavam na atmosfera de serenidade, como explosões de luz, em gratidão aos instrutores do Oriente. Tocaram em Sofia, sem palavras, e esta beijou suas mãos com reverência. Eles desapareceram como surgiram, deixando em todos os ceareiros a certeza de que as trevas nunca vencem a luz. Ali mesmo, todos entrelaçaram as mãos e partiram, cortando espaços em direção a Jope, onde estavam localizadas trevas mais difíceis de ser dispersadas. Os corações dos ceareiros estavam pulsando no ritmo do universo, em plena conexão com o trabalho de caridade e de amor. Logo avistaram o grande mar. As águas brincavam fazendo cristas imensuráveis, como que agitadas pela alegria dos céus. A falange de luz, olhando-se de longe com os olhos do espírito, era de fazer pensar que algo da constelação celeste havia descido à terra para ver de perto os homens. E Léo, que já se encontrava nas praias de Jope com alguns dos seus companheiros, espíritos de alta hierarquia espiritual, colhendo elementos das águas do mar, abriu os braços para receber os ceareiros que chegavam, passando a contemplar o céu brilhante e as águas do Mediterrâneo. Após os primeiros momentos de manifestações de carinho, passaram a traçar o programa de trabalho, unidos na força do amor para o enriquecimento do bem. O litoral se mostrava em várias faixas, onde cruzavam espíritos de toda a natureza.
Os ceareiros, fortalecidos com a presença de Iléu e seus companheiros, distribuíram-se na orla marítima em exercícios rítmicos, colhendo na natureza farta do mar gigantesco elementos compatíveis aos seus trabalhos de desativação das sombras das duas cidades. Ondas de magnetismo aproximavam-se dos grupos, amparadas por entidades que se diziam filhas do mar e ajudavam com empenho o estabelecimento da paz e o plantio das sementes de harmonia, no sentido de vir o grande pastor com a mensagem de Deus para as criaturas da terra. O anúncio dos profetas de que viria o Messias como Salvador do mundo começou a despertar nos países dominadores a inveja, o ciúme e, certamente, o medo de perderem as lideranças na área onde reinavam e começaram a preparar armas, adestrar homens e traçar planos para defender seus direitos, como constavam nos relatórios. Israel regozijava-se afirmando que em suas terras ou de suas terras o Messias prometido por Deus pela boca de todos os profetas e adivinhos iria dominar todas as nações e que os mandamentos da lei registrados por Moisés no Monte Sinai seriam um mapa moral de toda a humanidade e as Escrituras o roteiro de todos os povos. A terra estava em pleno conflito entre a esperança e o medo, e com isso as trevas se agitaram. A mesma preocupação dos homens passou para os espíritos malfeitores, em proporção maior que os próprios homens, divididos em milhares de grupos nefandos em todo o mundo. Entre homens e espíritos, verificava-se uma simbiose de preocupações de defesa e ataque, no sentido de defender direitos que eles mesmos não sabiam quais eram. Entretanto, Deus sabe o que deve ser feito e usa os meios certos em horas adequadas na semeadura da luz, mesmo onde as trevas ocupam. Em uma linda madrugada, em que as estrelas, como que cantavam um hino de esperança, em notável harmonia, desceram os ceareiros ao velho castelo, onde se poderia observar uma reunião dos espíritos malfeitores. Planejado silêncio reinava no ambiente para não serem notados pelos, abre aspas, agentes da luz, fecha aspas, como eles os chamavam. Tomavam um grande salão, como se fosse o centro de comando. Ali era dada uma aula de domínio mental e vários deles, os que se apresentavam como mestres, não ficavam somente na teoria. Chamavam alguns presentes mais sensitivos para mostrar a ação do que eles estavam ensinando, e a prática demonstrava a segurança dos operadores do mal. Ali era aplicado o hipnotismo em larga escala e a fixação de pensamentos em preparar os alunos para o grande combate às ideias dos profetas, acabar com Jerusalém e atear fogo em Roma, porque o Império Babilônico já estava quase destruído. A fraqueza do mal é que seus agentes não se unem. Pela sua própria condição inferior, um trama contra o outro e acabam por se destruir mutuamente, por desconhecerem o amor. Desde longas datas,
vem se travando uma guerra terrível de espíritos contra espíritos, no sentido do domínio. Cada nação tem seu grupo de entidades que ignoram a universalidade das leis espirituais e, assim como os encarnados, alimentam a sede de poderes transitórios, esquecendo-se e fazendo esquecer a fraternidade. Daí a necessidade da vinda do Cristo à Terra para ensinar aos homens, com a sua presença divina, que todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai de amor. Dentro do solar de Jope, onde se reuniam os participantes das trevas, evidenciava-se um turbilhão de ideias para serem impostas às mentes, mas tudo corria normalmente pela força do raciocínio. Mentores das trevas, pela posição que tomaram diante da luz, discordavam de certos ataques, apresentando outros que lhes pareciam melhores. A meta era trabalhar em silêncio e inspirar a discórdia no seio dos inimigos, que, segundo eles, era o melhor caminho. Também a desvirtuação do sexo era ponto alto, visado pelo comando das sombras. Pelo lado de fora do casarão, era redobrada cada vez mais a vigilância, para ninguém perceber o que se passava lá dentro. Todavia, o mal nunca se esconde totalmente, deixando sempre algum vestígio que o denuncia. Não era o caso dos ceareiros, que já estavam ali, esperando a hora certa de agir, desfazendo os projetos de perturbação das comunidades, que semeavam insultos e destilavam vingança entre irmãos da terra. Dentro do velho solar, invisíveis aos sentidos espirituais das almas das sombras, os ceareiros transmitiam opiniões entre si por telepatia sublimada, em estado de vibrações igualmente aceleradas, para que nenhum dos componentes das trevas pudesse perceber, mesmo os mais sábios, na arte de se comunicar sem o concurso da fala. De certa forma, é como se entende nos dias de hoje o circuito fechado. Um dos dirigentes das trevas, que foi iniciado às escondidas nas escolas da velha Caldeia, sacerdote revoltado no Egito, que tinha sede de sangue e de poder, acabara de apresentar suas ideias acerca da situação e, como era muito respeitado, houve um grande silêncio. Isaías, aproveitando aquele momento oportuno, aproximou-se do sacerdote, tocou-lhe em região mais sensível da alma e este cochilou imediatamente. Como todos esperavam o complemento da fala do mestre, o silêncio era a tônica do ambiente. Isaías aproximou-se mais um pouco do espírito em questão, dominou os centros da fala do companheiro que comandava o mutirão das trevas e experimentou uma conversa em tom parecido com o que fora ouvido por aquela assembleia. Que me ouçam com atenção, queiram me desculpar se falo com os olhos fechados. Isto já é o cansaço de um trabalhador vigoroso, sobre o qual o tempo não tem poder. No entanto, a minha mente está lúcida, captando ideias e escolhendo assuntos para que possamos defender o nosso país da ignorância das nações que nunca atingiram o conhecimento de que nós outros, no Egito, somos portadores. Impõe-se-nos o patriótico dever de defender o nosso domínio
como acharmos conveniente. O melhor general é aquele que prepara a defesa antes do ataque. É do conhecimento de todos nós que está para surgir um dominador de terras e nações. Se não acreditarmos e ele surgir de uma hora para outra, nos pegará desprevenidos. O raciocínio nos diz que devemos lutar e usar dos meios de que dispomos para enfraquecer o ambiente onde ele deve surgir, que pelo prognóstico feito será em Jerusalém. Muitos profetas preveem a chegada desse Messias e muitas nações já temem esse homem que, por enquanto, se encontra somente na mente dos falantes. Quero que me ouçam com atenção, sem perda de tempo, no apresentar de outras diretrizes. Para isso, já pensei mais de uma vez e a decisão já está tomada. Basta agirmos imediatamente antes que o mal cresça. Este homem, que os profetas dizem ser o filho da luz, vem trazendo com certeza a mensagem do perdão, do amor e outras belezas que nunca deram resultado, mas que podem criar uma confusão muito grande. E nós temos de defender as nossas terras, a nossa nação. Ao invés de sermos conquistados por alguém ou por algum país, nós é que devemos nos apoderar deles e nos tornarmos uma grande potência mundial. Mas para isso é necessário que sejam fiéis ao nosso comando. Tomou um fôlego, bateu palmas, atraindo a atenção dos presentes, pediu para que todos ficassem atentos e, chamando todos nominalmente, dividiu a falange das sombras em 4 grupos. Todos lhe obedeciam em silêncio. Deu então ordem expressa para que cada grupo tomasse os seguintes rumos. O primeiro grupo, apontando com o indicador, seguirá para Roma, o segundo para a Grécia, o terceiro e o quarto para a Babilônia e Jerusalém, respectivamente. Eles ficaram assustados, quiseram desfazer-se e gritar que não concordavam com o enunciado, mas lhe faltaram as forças para tal discórdia. Isaías reforçou o comando com o seu magnetismo poderoso e eles lhes obedeceram, saindo marchando e já cantando vitória. E o velho mentor das trevas, ficando a sós, dormiu sem participar do que tinha feito, servindo de instrumento para a luz. Isaías desligou-se do infeliz equivocado que lhe serviu de médium para falar com o agrupamento das sombras, aplicou-lhe passes renovadores em vários ângulos do corpo espiritual que ressonava profundamente, enquanto os outros comandados viajavam em direção aos pontos determinados. Enquanto este dormia, os ceareiros limpavam o casarão dos liames psíquicos, como se fosse uma residência em que os moradores não ligavam para o asseio. Daí a algum tempo, o lixo magnético era queimado por processos que os homens ainda desconhecem e inoculado no seio da própria terra, onde se transformaria em favor da humanidade. Os ceareiros, aproveitando o tempo que lhes era de grande valia, visitaram residências em Jope, onde eram cultivados os ensinamentos dos profetas, e deixaram algo de bom em cada uma daquelas casas em que puderam participar do convívio familiar. Em todos os tempos, existiram pessoas de fé, almas cheias de esperança,
e em Jope havia muitas dessas que se conformavam com os anúncios da vinda do Messias. O sofrimento lhes aguçava os sentimentos, fazendo-os crer em outra vida melhor que sucedia à vida na terra, envolvida na carne. Depois de umas 6 horas de trabalho proveitoso, voltaram ao velho solar para assistirem ao despertar do comandante das trevas, que ainda dormia profundamente. O ambiente, mesmo guardando uma entidade altamente perversa, conservava-se tranquilo devido ao trabalho das almas da luz. Sofia olhava serenamente para a entidade das sombras. Em sua feição de luz, havia uma piedade profunda por aquele irmão em estado de inferioridade espiritual. Olhou para os seus companheiros com toda a ternura que o seu coração manifestava, e eles entenderam o que queria dizer o seu amor, ficando na postura que corresponde a uma rogativa. Sofia avançou em sua direção, como se o sol quisesse abraçar as sombras. Colocou a cabeça do velho sacerdote do Egito, como sendo a de uma criança, no seu colo inundado de luz. E naquele ambiente, onde o afeto não precisava de palavras, rogou amorosamente àquele que fez as estrelas. Grande Espírito, que nos criastes a todos, luz que nunca perde a sua claridade benfeitora, compadecei-vos de nós, que estamos na terra, misturados com os poderes das sombras, procurando convertê-las para que a vontade divina se manifeste nos corações que desconhecem o amor. Precisamos usar de recursos como o que o nosso Isaías acaba de exercitar, tendo como instrumento o próprio irmão que dorme, para dispersar outros do mesmo nível. Tudo foi feito em vosso nome, para que a luz pudesse se acender nesta cidade e favorecer esta gente que tanto amamos pelo coração. Nós vos pedimos por todos eles, os que saíram em várias direções, que possam encontrar oportunidades de regeneração, como no caso deste querido irmão que aqui se encontra. Deus de amor, Deus de verdade e justiça, não nos deixeis cair em tentações e ajudai-nos a livrar essa cidade das tramas inferiores dos habitantes das sombras. Pedimos que a vossa luz se faça em todas as criaturas que vivem neste recanto, onde a paz e o trabalho podem encontrar guarida e o amor, a argamassa para a verdadeira fraternidade. Se existir alguma coisa em nós que favoreça esta alma sofredora, que nos seja tirada em favor dela, que sentiremos a maior das alegrias. Nós vos pedimos para que este irmão seja afastado das hostes do mal e que seja hoje o seu dia de arrependimento. Estou abraçando este coração como oferta de uma mãe para o seu próprio filho. Derrama em mim a vossa força para que ela lhe chegue nas condições em que ele puder suportar. Nós vos agradecemos pelo que foi feito pelos ceareiros e pelo que todos eles, todos nós, ainda vamos fazer, tendo em nossos corações o amor para nos inspirar. Sofia, envolta por claridades indescritíveis, ficava quase invisível aos seus companheiros, e aquela luz, como que inteligente, banhava toda aquela mente em estado de demência, limpando,
se esse for o termo, toda a sua eira psíquica enervada nos seus centros de vida. Estava marcado o dia do arrependimento daquela alma, como ocorreria com o bom ladrão sacrificado ao lado do Divino Mestre. Porém, o caminho do arrependimento deve ser trilhado para a grande conquista de si mesmo, e este foi o caso daquela alma endurecida pelo tempo na maldade, mas despertada pelo próprio tempo para o amor. O grande sacerdote revoltado, que desconhecia os favores da luz, pelo tempo que passara nas trevas, começou a acordar em um ninho tecido pelas linhas da ternura, onde o interesse de servir constituía o clima de amparar sem exigir. Abriu os olhos ofuscados pela luz, esforçou-se para dominar a mente em desacerto e conseguiu a plena razão. Ao invés de enxergar aquele que fora a causa do seu equilíbrio emocional, Isaías viu a sua própria mãe lhe dando o conforto e a atenção de uma genitora. Com sentimentos de gratidão, disse, soluçando: minha mãe, pelos deuses de todos os céus, onde ficastes tanto tempo? Onde estiveste neste espaço em que teu filho luta sem cessar para se defender das sombras da noite? Clamei em nome de Osíris, de Amon-Ra. Clamei em meu próprio nome. Clamei por todas as vias que os segredos da vida me revelavam como sacerdote para devolver-te para mim, mas o silêncio foi a resposta. Revoltei-me contra tudo e contra todos, e ainda permaneço sem a disposição de viver, a não ser agora que te encontrei com o mesmo amor, com o mesmo carinho que o meu coração nunca desconheceu. Quero falar-te eternamente, mas não posso. Estou impedido pela emoção. Quero esquecer o passado e ficar ao teu lado para sempre. Não me deixes, eu te peço. Lágrimas derramavam-se de seus olhos espirituais, como se fossem uma fonte inesgotável, e o ex-agente das trevas tornou a aconchegar-se no colo da sua suposta mãezinha, desejando ficar e ir com ela para o reino da eternidade. Sofia, estampando na fisionomia o contentamento de uma mãe que ajuda a salvar o filho, mostrava nos grandes olhos de luz lágrimas benfeitoras que escreviam com o próprio olhar um poema de amor, aquele que universaliza todos os gestos. E Léo, entendendo a situação, buscou um janelão que se abria para o mar. Concentrou-se em processo de difícil operação e falou pelo pensamento algo que somente os arcanos da natureza podem decifrar. Daí a poucos instantes, formava-se pequena nuvem de safírica luminosidade, semelhante a uma liteira, conduzida por duas entidades adestradas no seu comando, fazendo lembrar as histórias do mesmo Oriente de tapetes voadores. Os seareiros, compreendendo o gesto de Iléu, estenderam o antigo sacerdote em cima daquele singular veículo de filigramas de luz, com todo o carinho que o amor favorece o coração. Aquela alma que antes comandava as forças das trevas, abriu silenciosamente os olhos, procurando sua mãe, que, utilizando-se da força de todos, fazia-se a única visível para ele. Mãe, para onde vou? Eu quero ficar junto de ti.
Ela abriu a boca com o carinho da mãe que usa o amor para ajudar o filho e falou com doçura e fé: Meu filho, que Deus te abençoe em todos os teus caminhos. Vais para as lutas, que são aquelas enriquecidas pelas experiências. Vais batalhar contigo mesmo no imenso campo do coração, onde o amor vence o ódio, onde a paz vence a guerra, onde o perdão vence a vingança, onde a fraternidade vence o orgulho e o egoísmo. A maior luta de todos os tempos é aquela em que a alma educa seus sentimentos. Começaste há muitos anos a entender os caminhos da vida pela iniciação nos grandes templos da Caldeia e do Egito. No entanto, fugistes da senda onde a virtude se salientava e seguiste as diretrizes do mando e a influência do ouro, caindo na estrada sem o peso da cruz. Agora vais sentir a necessidade de lutar contigo mesmo para encontrares o verdadeiro Deus que buscavas em variadas expressões. Tiveste a alegria de conhecer muitos pergaminhos de Hermes, e esses conhecimentos guardastes no campo das teorias. Conhecestes os ensinamentos de Buda, mas retiveste-os contigo. Eram de teu conhecimento os livros sagrados das velhas China e Indochina. Todavia, depositaste todas as informações na bolsa do esquecimento. Esqueceste de viver ou procurar viver o dia a dia para que a luz nascesse em teu coração. És sabedor, mais do que a massa humana do país que amas, que todos esperamos o Messias, aquele que é a luz do mundo. Eu, meu filho, ficarei na tua consciência muito mais perto do que pensas, a lembrar-te as coisas boas da vida. Sei que Deus é tão bom que vai te indicar os melhores caminhos para que te salves a ti mesmo e reconquistes o tempo perdido, aproveitando o que puderes no serviço do bem coletivo, no próprio país que escolheste para viver. Demorar-te-ás por lá algum tempo. Segue, meu filho, com esses que te servirão de guias, que ele sabe onde devem te levar para o teu próprio bem e para a nossa alegria. Que Deus te abençoe sempre. O velho sacerdote, renovado pelos sentimentos, chorava sem interrupção. As duas entidades, sentadas no mesmo veículo na forma oriental, estavam em silêncio, esperando a ordem de partida. Os ceareiros cantaram um hino de louvor a Deus, a suprema majestade do universo, movidos pela gratidão. E Léo olhou com respeito e carinho para os dois condutores do veículo fluídico. Deu um sinal e este partiu com uma velocidade incrível em direção ao Egito. O filho voltaria à sua própria casa com outros pensamentos, com o coração cheio de esperanças, para descarregar seu fardo e livrar-se do jugo das imundícies do passado e violências do presente. Quando a visão dos ceareiros buscava a imagem do singular veículo para observarem o comportamento do velho dirigente, que foi vencido pelo bem, notaram alegria na sua feição, mas o seu corpo espiritual permanecia em desacordo com a sua nova mentalidade. Era a rejeição de ideias. No entanto, ele dormia como uma criança, anestesiado pela força do amor
que recebera das almas de paz. O solar abandonado, daí a alguns meses, foi descoberto por pescadores da região, que dele fizeram um ambiente de encontro de todos os trabalhadores do mar, achando um lugar cujo ambiente agradou a todos, sem saberem o porquê daquele ar agradável que não se encontrava em outro local. Os ceareiros agradeceram a acolhida do porto de Jope, pediram a Deus para abençoar todos os espíritos ali instalados no trabalho do bem e do amor e partiram para Hebrom, onde se encontrava outro grupo de espíritos malfeitores com as mesmas ideias do mutirão desmantelado em Jope. Só que esses acamparam ao lado da cidade, como sendo uma unidade de forasteiros, sob o comando do hábil guia e instrutor Agamenon, que morrera em uma batalha quando o Egito se empenhava numa das suas inúmeras conquistas, em tempos idos, no completo domínio da Assíria. Ele não tinha muita simpatia por religiões, mas acreditava nos profetas e tinha certeza da vinda de um Messias no Oriente, a conduzir o poder nas mãos e na boca para dirigir todos os povos. E se eles não agissem com antecedência, perderiam as rédeas do comando a que foram chamados a dirigir e governar. Estavam camuflados em área de difícil acesso, mesmo para espíritos guarda da região, e prepararam um rancho à guisa de acampamento, rodeado de vigilantes, garantindo e protegendo os falsificadores da verdade. Entretanto, os ceareiros, ao chegarem na cidade de Hebrom, identificaram logo o lugar onde estavam acampados os trabalhadores das sombras, já com planos traçados para dispersar essas almas que ainda dormiam em relação aos sentimentos. Eles se interessavam em atacar Jerusalém, principalmente no campo religioso, para desativar os sentimentos do bem, e os alvos escolhidos foram os rabinos. Iriam escolher 7 mulheres que se afinizassem com eles. Já tinham selecionado 2 pitonisas com certo pendor para tal assunto, e elas deveriam agir junto aos principais dirigentes das sinagogas. Planos de discussões estavam traçados, inclusive o de queimar a grande cidade de Jerusalém. Os companheiros da luz assistiram a muitas reuniões deles, sem que os mesmos percebessem. 3 magos adestrados treinavam os trabalhadores das trevas e passavam horas e mais horas com esses espíritos em aprendizado, até que estes demonstrassem estar devidamente influenciados em relação àquelas ideias. Enraizavam assim na mente do aluno a ideia fixa do que ele deveria realizar, abre aspas, em favor de todos, fecha aspas. O movimento era intenso, dias e noites, noites e dias. O descanso era pouco, devido à urgência no campo da ação. Era de se lamentar tanta boa vontade a serviço do mal. O local onde eles estavam acampados fora vendido para um estrangeiro que imediatamente encheu-o de ovelhas e cabras, um forte negócio da época. Como a pastagem era rara nas terras recém-adquiridas, o dono comprava fardos de capim e os armazenava com determinado preparo, a fim de aproveitá-lo em todas as épocas do ano.
Era um bom sistema de aproveitamento de tudo o que nascesse naquela terra de Deus. Aconteceu que o mesmo local onde os irmãos das sombras estacionaram é que foi escolhido para a edificação de um depósito. Até aquela data, tudo caminhava bem, nada impedia, pois cada um existia em plano diferente. A vida em Hebrom corria como se fosse em uma capital. Muitos estrangeiros mudaram-se para lá, procurando meios de vida e levando alguma fortuna. A proximidade do Mar Morto era o ambiente que eles desejavam e lhes proporcionava imenso bem-estar. Ali, cada rebanho tinha o seu pastor escolhido entre a própria gente do lugar, que conhecia bem o trabalho de lidar com as criações e animais domésticos para os serviços da casa. Os ceareiros estavam ativos, trabalhando de casa em casa, limpando o ambiente e desfazendo intrigas, inspirando os familiares a lerem os escritos antigos do livro sagrado e a copiarem os preceitos de Davi e Salomão. A cada semana era recitado um livro do conjunto de leis referentes à paz dos homens, num trabalho intenso dos obreiros da verdade. Sofia, à frente com Isaías, procurava despertar nos sentimentos das pessoas a esperança naquele que deveria vir para acolher os sofredores e ensinar-lhes as leis de Deus. E Léo deixava na atmosfera em que passava algo que confortava e até por vezes curava muitas enfermidades. Todos operavam no bem, ajudando as criaturas na conquista da harmonia do coração. Quando o plano ficou pronto para a necessária desativação do grupo das sombras, de maneira a desarticular suas ideias macabras, ocorreu o inesperado. O chefe dos pastores, com sono atrasado, encostou-se nos fardos de capim seco, à frente do qual havia um pequeno fogo para aquecer-se do frio da noite. Deixou sem perceber seu bastão escapulir e este bateu em uma bilha de óleo aromático que era usado para o asseio dos cabelos pelos nazarenos. O óleo derramado buscou lentamente as labaredas. Logo, uma chama vigorosa cobria todos os fardos e o incêndio avançou. Os que estavam dormindo acordaram e os vigias tomaram todas as providências, mas tudo foi inútil. Os trabalhadores das sombras, que se encontravam em plena reunião, quando sentiram o cheiro e o avanço das chamas, deram o grito de retirada, pois as chamas, mesmo sendo materiais, são registradas no plano astral daqueles que se encontram desmaterializados, como neste caso, e o magnetismo inferior sofre as consequências da queima física. O fogo atingiu os dois planos da vida, sendo que no plano espiritual se deu por condicionamento mental. Os ceareiros, percebendo o acidente, aproximaram-se do local. E Léo parou diante do espetáculo e a sua mente vigorosa colhia elementos que a sua vontade pretendia. Formou-se em instante uma grande rede eletromagnética, cobrindo toda a região acidentada, de forma que os espíritos que dali saíssem não encontrassem outro lugar a não ser ficarem encurralados naquele cerco magnético. Em instantes,
estavam todos dentro da rede, assombrados. Somente o chefe Agamenon conseguira escapar por meios que a tática lhe ensinara, ao que os mensageiros da luz não fizeram objeção. Ajudaram espiritualmente a apagar o fogo que devorou muitos fardos de capim e transportaram os prisioneiros das sombras para a orla de Jope. Eles, ansiosos, estavam se esquecendo dos objetivos pelos quais estavam naquela região, e era isso o que os ceareiros pretendiam, por conhecerem que as fortes emoções, principalmente a do medo, apagam um pouco a maldade pretendida e criam condições para que a alma se abra aos sentimentos e ao arrependimento, voltando para as coisas de Deus. Ficaram ali, na orla do mar, refazendo-se com o perfume das águas, sem serem vistos pelos vigilantes dos oceanos, que são inúmeros em toda a extensão dos mares. Como Deus vigia tudo para garantir a harmonia. Que coisa linda a ação das naturezas divina e humana. Sofia aproximou-se da grande rede, que faiscava como energia pulsante e presa por algum agente universal, e o seu amor, na intensidade que o coração dispensava para aquelas almas, aumentava-lhe a vontade de entrar no alçapão magnético e sentir-se prisioneira também para amá-los mais de perto. Nessas horas, fenece a ação racional e o coração avança para ajudar pelo prazer de fazer o bem. No entanto, ela olhou meigamente para Hilel e este a aconselhou a não respirar o mesmo elemento corrosivo dos escravos do mal, transmitindo para sua mente como se estivesse falando aos seus ouvidos. Filha, cada um de nós vive um mundo diferente, e para que o amor se faça presente nos corações dos que sofrem, não é preciso sofrer com eles. Nós já passamos por experiências que nos ajudaram a nos libertar da ignorância. Temos outros meios de ajudar sem participar dos desequilíbrios emocionais. No entanto, o seu amor fê-la descer na escala vibratória e todos puderam vê-la no seu esplendor, irradiando luzes e emitindo bênçãos de confiança a todos os espíritos. Uns gritavam, outros choravam pedindo socorro, dando a ela nomes que suas mentes alcançavam na pauta da angelitude. Eles desejavam ser soltos, queriam ir embora. Esqueceram-se da maldade, ainda que temporariamente. Estavam chegando ao ponto que os ceareiros desejavam, o arrependimento, para ensinar-lhes o caminho da verdade e da justiça, que o mal não compensa e que respondemos por todo o desequilíbrio que provocarmos nos outros. A força magnética daquele coração atraía a todos, envolvendo-os no seu campo de amor. Tornou a olhar para Hilel e falou ao imo da sua alma: preciso falar a eles todos. São nossos irmãos, filhos do mesmo Deus. Hilel sorriu, falando à sua alma cândida e feliz. Sofia, foi para isso que aqui viemos. Eles somente escutam um pouco a voz dos sentimentos. O carinho e a brandura de que és portadora consegue despertá-los para a luz da vida e para a justiça, nos moldes da fraternidade. Fala, minha filha, fala a esses corações sofredores,
onde a ignorância domina a mente e empana a visão. Sofia, com a feição de criança e o coração de anjo, abriu os lábios no comando da mente vigorosa, sob a influência do amor, e disse com ternura: Meus filhos, que o grande Deus de bondade, que a suprema força do universo nos abençoe a todos, neste momento em que sentimos a felicidade de falar-vos. Pedimos que nos escuteis com atenção, que nos ajudeis a assegurar a inspiração da luz, que nos procura constantemente para nos ajudar a ser mais úteis onde quer que seja. Quero falar-vos como mãe que fala aos filhos do coração. Não deveis dar crédito aos espíritos revoltados, em que o orgulho e o egoísmo se salientam, a quem a vaidade e a prepotência comandam, onde o perdão é esquecido, onde não existe a fraternidade. Eis as chaves para seguirem o caminho da luz, que fizestes até hoje, acompanhando irmãos que se dizem instrutores, que se apresentam como generais em comando, governadores e mesmo faraós e sacerdotes? Procurai examinar o que deixastes para trás e vede se a consciência aprova os vossos feitos. Onde está aquele que vos comandava e vos exercitava em falsos preceitos? Onde está o guia que no momento de aflição foge, deixando seus tutelados à mercê do tempo, sem caminho e sem orientação? O mal, meus filhos, não compensa e nunca compensou em nenhum dos seus aspectos. Ele é o contrário do bem, é a torção das leis do Senhor Deus. E quem não respeita a vontade do nosso Pai, que estás nos céus, sofre todas as consequências do mau entendimento. Fez uma pausa para que todos pudessem pensar melhor e continuou com serenidade e interesse em ser ouvida. Uns se encontravam ajoelhados na rede, outros de pé e outros recostados, mas todos com os olhos presos naquela personagem divina que em todos derramava algo do seu próprio coração. Na parte invisível que os olhos espirituais dos prisioneiros não alcançavam, havia uma multidão de espíritos. Além dos seareiros, falanges que guardam os mares, os ares e mesmo a flora, congregavam-se ali, assistindo ao espetáculo espiritual como lições endereçadas também a eles. Foi estimulado em todos os visitantes e trabalhadores o dom da vidência, para que pudessem ver e ouvir a equipe do bem na sua missão de limpar as veredas para o Divino Senhor, na sua majestosa missão de educar e instruir homens e espíritos que estagiam nas esferas inferiores, e mesmo na descida de Sofia, como coadjuvante imprescindível do empenho do maior de todos os acontecimentos do mundo, o surgimento da Boa Nova pelas mãos do Messias. Sofia, após instantes, percorreu os grandes olhos azuis por toda a massa sofredora, acendendo nos corações raios de esperança, e falou com bondade: Meus filhos, estais contidos por momentos, para que possais ajustar vossos pensamentos na ordem do bem, da justiça e do amor. Não temos direito de manter-vos aqui? A liberdade é a tônica divina das leis espirituais. Sereis soltos, livres,
para que possais ir para onde quiserdes. Porém, se não fordes obedientes às leis de Deus, que todos conhecem pelas bocas dos profetas, pelos escritos dos sábios e pelos mandamentos vindos pelas mãos de Moisés, ficareis presos pela consciência, que deverá julgar-vos em processos rigorosos, por tempo indeterminado, até despertardes verdadeiramente para a luz da retidão, para o amor que não escolhe o objeto amado, para a fraternidade que não escolhe parentes e amigos, para a justiça que abrange todas as criaturas de Deus. Nada queremos exigir de vós, entretanto, desejamos que vos transformeis, mudeis do estado de sofrimento para a verdadeira paz, onde existem os caminhos para a felicidade. Se algum dia encontrardes alguém que vos fale melhor do que nós, que vos induza ao bem com mais propriedade, que vos ame com mais intensidade, segue-o, sem vos esquecer de Deus no coração e o amor na própria vivência de todos os dias e de todas as noites. Desejo vos avisar, e é por esse motivo que aqui estou, que está para vir à face da terra o Messias prometido por todos os profetas, mas não da maneira que os sacerdotes o esperam, não do modo que pretendem os judeus. Ele vem combater os tiranos com a espada da palavra cheia de entendimento. Ele vai chegar dando vida às criaturas e não matando. Ele vai dominar os corações e não as nações do mundo. Ele vai traçar os caminhos pelos quais poderemos ver e sentir o Criador, onde quer que seja, onde estivermos caminhando. Vós não ficareis desamparados, sereis todos atendidos e guiados, dependendo da disposição de aprender e servir. De agora em diante, recebereis o nosso amor e o nosso carinho para sempre. Sofia foi desaparecendo da vista dos prisioneiros, acenando as mãos, onde se viam raios de luz, saindo em direção aos sofredores e penetrando em seus centros de força. Eles avançavam contra as teias magnéticas, chorando e pedindo as bênçãos daquela que seria considerada a mãe da humanidade. Hilel, com os olhos marejados de lágrimas, abraçou a sua companheira em Deus, beijou as suas delicadas mãos com reverência e lhe disse com toda a ternura de um pai: quanto pode o amor? Isaías aconchegou Sofia ao peito, osculando seu rosto inundado de claridades benfeitoras, e todos os ceareiros do bem a abraçaram. Daí a instantes, aplausos se fizeram notar na forma de focos de luz em torno daquele anjo dos céus que se empenhou em descer para as esferas inferiores e abrir caminho para o grande pastor do amor. A madrugada oferecia um espetáculo comovedor. As luzes nos céus ofereciam esperança a todos os trabalhadores do bem comum. O mar falava pelas ondas na linguagem da harmonia. Os cânticos dos operários das águas ressoavam em vários pontos da orla marítima. Os ventos sopravam em todas as direções, mostrando a presença de manipuladores da energia que circula na terra. As árvores e os animais demonstravam a alegria que era manifestada pelo raiar das emoções, nos corpos onde o princípio inteligente queria mostrar gratidão àquele que tudo fez
para a harmonia universal. O grande cerco magnético, tecido por fios de forças sutis da natureza, pairou nos ares de Jope e, de um momento para o outro, desceu suavemente na praia, sob o comando da mente de Hillel. O instrutor espiritual estendeu a mão em direção à rede, e esta, sob o influxo magnético do seu gesto, abriu-se em 4 partes, libertando todos os irmãos já renovados pela fé e despertados para a luz. Assustados, não sabiam para onde deveriam ir. No mesmo momento, surge um grande barco que poderia acomodar todos eles, e foram carinhosamente convidados a embarcar, lembrados da fala afetuosa de Sofia. Alguns perguntaram acanhados: para onde vamos? Alguém respondeu com docilidade: não tenhais medo, podeis acomodar-vos como quiserdes, que nós vamos com Deus em busca da nossa própria paz. E partiram no seio do grande mar. Os seareiros, como um conjunto de luzes, deram-se as mãos no espaço e voltaram para Nazaré em obediência ao suave influxo da lei de atração do amor. Nazaré era uma cidade pequena, situada na Baixa Galileia. As construções eram das melhores da época, por serem nelas usadas pedras calcárias, e hábeis canteiros trabalhavam as formas de acordo com o desejo do futuro morador. As principais plantações eram figueiras e oliveiras. Também o trigo era cultivado com abundância na Baixada Nazarena. As flores eram quase naturais dos campos, e rebanhos de cabras e carneiros se estendiam por toda a encosta do pequeno lugarejo. Nazaré foi um ponto alto da força do amor. Os seus habitantes eram, por natureza, místicos. Quase todas as famílias faziam o serão bíblico em casa, e as conversações dos homens e mulheres, quando se encontravam, era em torno dos escritos dos profetas e principalmente sobre a vinda do Messias, prometido por Deus às terras do Oriente. A fé tomava corpo e a esperança crescia com o fermento da religiosidade. O rabino Azedão Moá, ao chegar, foi tomado de uma emoção incomum. Seu coração lhe segredou que algo de divino imperava naquele ambiente, e a sua certeza aumentou com a visão de um quadro que o impressionou ao longe. Ele avistara homens e mulheres chegando e saindo de um determinado ponto da cidade e deduziu ser ali a fonte da Virgem, onde, segundo o sonho, ele deveria encontrar alguém. O seu coração bateu forte ao chegar diante da fonte, onde todos recolhiam aquele líquido precioso. Provou a maravilha da natureza e sentiu um sabor diferente. A todo momento, o rabino era reverenciado por nazarenos que já o conheciam do Templo de Jerusalém, e por outros que identificavam sua posição pelas vestes que envergava. Assentou-se em um banco de pedra, onde a natureza recebeu alguns toques de mãos humanas, e a sua mente vagueou no infinito, buscando algo que ao seu coração faltava. Homens, mulheres e crianças entravam e saíam da fonte, levando seus recipientes cheios, encontrando amigos e conversando, de sorte que a alegria ali era a bênção do ambiente.
Era verdadeiramente um ponto de encontro das pessoas amigas, onde os assuntos eram ventilados e lembradas as profecias de todos os profetas antigos e modernos. Ali os pássaros não temiam os homens, vinham em bandos saciar a sede e catar migalhas que lhes matassem a fome. O rabino meditava, com os olhos fechados, sem que ninguém o perturbasse na sua piedosa postura, e quando abriu os olhos, deparou espantado com uma mulher carregando um cântaro. O grande chale tampava sua gravidez, e um senhor de porte decente a acompanhava com presteza, também com um recipiente de barro queimado. Sentiu uma atração irresistível por aquele casal. Olhou novamente, constatando que a respeitável senhora ostentava um halo de luz sobremodo fascinante. Passou a mão nos olhos, pensando, abre aspas, será que na meditação idealizei coisas? Fecha aspas. Mas era verdade. Tornou a olhar e viu luzes de todos os cambiantes que circundavam a senhora, brotando de seu peito e irradiando-se por todo o seu corpo. Quando ela conversava, parecia que a sua fala emitia luzes na direção em que se propunha ser entendida. Ao chegar à fonte, onde brotava serenamente a água, o rabino notou, no lusco-fusco do ambiente, dois personagens iluminados que abençoavam o líquido da natureza, e a mulher sorridente parecia sentir aquela benfazeja influência. O singular casal, ao sair, foi abordado pelo rabino sem que lhe faltasse a verdadeira educação. Meu senhor e minha jovem senhora, que Deus vos abençoe sempre. E dirigindo-se a Ana, prosseguiu, que a filha do vosso ventre seja igualmente festejada com a alegria de Deus, o único Deus de Israel, governador do mundo e senhor de todas as coisas da vida. Eli e Ana manifestaram reverência àquele personagem já conhecido em Jerusalém por quase todas as criaturas. Era um homem bom e se distinguia dos demais pelo amor que sentia pelas pessoas, sem exceção. Eli, emocionado, falou com entonação de respeito. Que bons ventos vos trazem a estas terras simples de um humilde povo? Ana sorria, mas não tinha o direito de falar antes que o marido dissesse o que deveria ao grande sacerdote de Jerusalém. Respeitável Senhor, disse Eli, eu e minha mulher nos sentimos agraciados pela vossa visita em nossa terra e nos honra convidar-vos para a nossa casa, onde podereis passar a noite conosco e nos ensinar, se assim posso dizer, as leis de Deus. Será para nós uma alegria que somente os céus podem nos ofertar. O rabino aceitou o convite, na certeza de que fora guiado pelo Espírito de Deus, aquele mesmo Deus de Jacó, o Deus de Abraão e de Isaque, o Deus de Moisés e o Deus dos profetas. Chegou à simplicidade do lar de Eli e de Ana, como se estivesse em sua casa. Esqueceu o conforto a que era acostumado, dado o clima espiritual reinante em todo o ambiente. Ouviu dos moradores os sonhos que tiveram em conjunto acerca da criança que iria nascer e lhes contou a revelação que tivera igualmente em sonho. Estava confirmado que a criança
era mesmo predestinada para grandes feitos. Falaram dos fenômenos que estavam ocorrendo em Nazaré, das plantações em abundância, do desenvolvimento dos animais, do sabor das águas e mesmo das curas que estavam se processando na fonte da Virgem, do trigo que multiplicara os cachos e da alegria do próprio povo de Nazaré. No aconchego daquele lar, Eli, Ana e o rabino trocaram opiniões a fim de resguardar a criança. Azedã Moá acertou que em breve voltaria para vê-la, sendo que, quando crescida, deveria ser conduzida ao templo de Jerusalém, como outras que lá se encontravam, servindo ao Senhor e estudando as leis de Deus. O sacerdote de Deus, no dia seguinte, voltou à sua residência contente, renovado na fé, por Deus lhe ter mostrado as vias, porque iria chegar o Salvador do mundo, na condição de simples vivente. Estava prestes a chegar para a glória de Deus. Sofia já se encontrava na ambiência espiritual de Nazaré, com os ceareiros do bem. O trabalho de desativação das equipes de espíritos das sombras estava sendo feito intensamente. As ideias e sentimentos de amor, de perdão e de amizade misturavam-se no ar, como sendo a própria atmosfera. Os guias espirituais da cidade de Nazaré regozijavam-se pelos acontecimentos, de sorte a estabelecer naquela terra a paz de Deus.